Olá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual horário você estará assistindo esse conteúdo, mas estou aqui hoje para falar de um assunto super importante para o ator, para a formação do ator, que é a construção do personagem. Toda vez que nós pegamos um texto, nós precisamos entender esse texto para construir o personagem, para desenvolver o personagem que a gente vai fazer. Não é somente ler o texto. Então, assim, eu preparei um material aqui, de vez em quando eu vou dar uma olhada, porque eu vou fazer uma colinha aqui, básica, para lembrar dos tópicos do que eu preciso falar para vocês, não esquecer nada, tá bom? Bom, vamos lá. A gente tem uma analogia muito importante no teatro, que é os atores, eles são atletas das emoções, ou seja, nós lidamos com as emoções nossas e do outro. Então, para isso, a gente precisa entender qual que é a emoção do personagem. E para isso precisa de um estudo de texto. Então, eu vou começar por essa parte de estudo de texto. Primeira coisa, você pega o texto, lê ele de forma simples, seca, e segue para poder ter esse entendimento. Então, essa primeira leitura é só para você ter uma apropriação básica do texto. Em seguida, você vai fazer uma releitura para ver as informações que passaram desapercebida. E aí você vai começar a anotar as coisas. De repente, assim, eu sempre peço para o pessoal que trabalha comigo para passar o texto a limpo. Então, escrever. Porque o escrever o texto, ele trabalha o nosso cognitivo, ajudando na memorização desse texto já desde esse princípio. E é muito importante eu conhecer o texto todo, eu não posso decorar só a minha parte, a parte do meu personagem. É necessário que eu conheça o contexto da história, o que está acontecendo, né? E aí, o que eu faço? Eu vou escrever isso tudo, mas eu não vou jogar o original fora, as anotações que eu fiz, ideias que eu tive durante a segunda leitura, por exemplo, a gente tem algumas ideias, a gente já começa a anotar. Isso para quem tem mais experiência. Para quem está começando, é só uma leitura mesmo, e às vezes você não vai ter essa questão dessa anotação. Mas a partir desse vídeo, você vai prestar atenção nessa questão de anotações, de ideias que você tem enquanto você está lendo o texto. Então, você achou uma coisa importante? Grifa lá, marca, coloca do lado a ideia que você teve. Isso é super importante para o desenvolvimento do seu personagem, né? E aí, você vai encontrar nesse texto uma frase espinhal. Ou seja, o que é isso? É uma questão de um desejo profundo. O desejo profundo do seu personagem. Então, você vai analisar qual a frase que ele fala que revela algo que é profundo nele. Então, a gente chama isso em algumas técnicas de desejo profundo. E aí, você vai anotar também as frases chave. O que são as frases chaves? São as frases que mostram o ponto de vista do seu personagem. Como que ele enxerga o mundo, né? Qual a ótica de mundo que ele tem? E aí, você vai marcar essas frases e colocar como frase-chave para você ter essa referência. E aí você vai atrás dos pontos-chave. Quais são os pontos-chave do seu personagem? Pessoas, lugares, objetos, tópicos, tudo aquilo que é importante para o seu personagem, os signos, né? Então, às vezes, tem coisa que o seu personagem carrega que tem um significado. E isso é super importante para você criar esse universo do seu personagem. Outra coisa, falas do seu personagem, que são frases provocativas, sabe? Aquelas falas que provocam ou que são fortes, que têm opinião forte dentro do contexto e da cena, ou até mesmo para você, que você fala, nossa, de repente eu não falaria isso, eu pensaria de uma outra forma, mas o personagem, ele te leva a refletir sobre isso, e aí é necessário você trabalhar essa questão, né? E aí você vai trabalhar um objetivo, né? Qual que é o objetivo? E você vai lutar por esse objetivo até o fim em cena. Qual que é o objetivo do meu personagem, né? Então eu vou usar isso como um meio para eu não desistir e ter motivação para lutar durante o espetáculo, ou enfim, durante aquela cena, para eu chegar onde eu quero e manter firme com o desejo profundo do meu personagem.
E aí, o que eu vou trazer para o meu personagem? Um fazer simples, né? O que é o fazer simples? É algo que, de repente, está no texto. Enquanto ele está lavando louça, por exemplo, é um fazer simples, né? E aí tem uma outra questão que é, depois do fazer simples, que é o fazer profundo, né? Que está por baixo, né, da intenção do fazer simples, né? Então, por exemplo, eu estou lavando louça, mas eu estou lavando louça com raiva. Por que eu estou com raiva? Aconteceu alguma coisa e aí eu começo a bater as coisas e de repente eu posso quebrar alguma coisa. Então, esse tem a ver com fazer profundo, né? Que ele tem não é só simplesmente lavar louça, mas eu tenho uma questão que eu estou descontando alguma coisa na louça, de repente. E isso para qualquer outra ação, né? E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso baseado em verbos, né, de ação, né, direcionado às vezes ao outro, que provoque algo, enfim, que tenha uma emoção como resultado. Então, é uma ação que vai gerar uma emoção, tanto para mim quanto para o outro, entende? Então, é isso, tá? Agora, continuando aqui, então a gente vai falar sobre como fazer para construir um personagem, né? Então, eu já falei sobre ler o roteiro e fazer as anotações. E aí, agora vem uma questão super importante, que é para você fazer uma pesquisa. O que é? Uma pesquisa histórica. Então, dependendo da peça que você pega, ela tem uma história, né? Tem uma época, tem toda uma questão, um cenário de onde aquilo aconteceu. Então, quando você for fazer essa pesquisa, o que você vai olhar? Qual que era o tempo, né? A época, naquela época, qual que era as crises que tinham, crises econômicas, políticas, que sempre houveram no decorrer da nossa história, enfim. Então, você vai prestar atenção nisso e anotar tudo. E quanto isso influenciava a sociedade, como que aquela sociedade funcionava, que tipo de roupa usava, a moda, esse personagem seguia a moda, era um personagem rico, pobre, enfim. Você vai fazer essa pesquisa toda para poder entender a época em que a peça se passa, né? E aí agora, a partir disso, você vai criar uma biografia para o seu personagem, uma biografia detalhada. Então, ele tem uma história, esse personagem. Ele nasceu, né, viveu até o atual momento, e você precisa dar essa vida para ele, né, desde o nascimento até a atual circunstância do que está acontecendo agora, né. E aí você vai incluir as relações que tem, os amigos, a família, o trabalho, a educação, as influências que ele tem, do que ele gosta, as cores, enfim, né? Lá na frente eu vou falar sobre as perguntas que você vai fazer para esse personagem, para você criar essa biografia. Explore também o universo do personagem, né? E aí, como que eu exploro o universo do personagem? Com gestos, né? Maneirismos, tom de voz, expressão facial. Então, como que ele tem algum tique, sabe? Tem manias. Por exemplo, na nossa vida cotidiana, a gente às vezes não se percebe. Eu me percebo quando eu gravo vídeos, por exemplo, que eu vou assistir e eu vejo que eu tenho alguns maneirismos, eu tenho vícios de linguagem, eu percebo que eu faço muito não sei o que, quando eu estou pensando para falar. Então, esses maneirismos também você vai trazer para o seu personagem ficar cada vez mais natural, você vai trazendo para ele nessa pesquisa. Então, é importante você pensar nesse corpo, né? O corpo vai influenciar o tom da voz, então tudo vai influenciar na construção desse personagem. E aí, agora abrindo um parênteses aqui, tem técnicas que constroem o personagem de dentro para fora, ou seja, você começa a partir dessa emoção e vai trazendo o personagem para fora, né, do que ele sente, e a partir disso ele vai nascendo, né, então ele vai nascer de repente com raiva, ele vai nascer feliz, porque ele é uma pessoa muito agradável, grata por tudo, muito feliz mesmo, porque nasceu num ambiente que só tem felicidade, perfeito, utópico de repente, enfim. E aí, se o personagem é triste, né? Então, de repente, é um personagem depressivo, então essa emoção te leva à depressão, dependendo do que ele passou, enfim.
E tem personagens que nascem de fora para dentro, tem técnicas que trabalham o nascimento do personagem de fora para dentro. Como? Eu vou primeiro construir o que eu acho que esse personagem é esteticamente. Então ele de repente manca, ele é mais curvado, ele tem isso aqui fechado, né, o peito fechado por conta da timidez, de repente. Então, se ele é tímido, eu já começo a trabalhar como que é o corpo de uma pessoa tímida. Então, observando as pessoas ao meu redor, o meu comportamento, e para isso é necessário a gente ter um mergulho interno de se conhecer, de autoconhecimento, e de também observar o outro, e tem a ver com a nossa escuta, não só a escuta do falar, mas a escuta do olhar também, da imagem, da observação, né? Da natureza, dos animais, e tudo isso vai somar quando a gente vai construir um personagem. Então, quanto mais repertório você tiver do campo da observação, melhor será para você fazer, para construir um personagem. Então, tem personagens, igual eu falei, vai nascer de dentro para fora, e tem personagem que vai nascer de fora para dentro. Então, de repente, você encontra um figurino, você fala, eu acho que esse figurino vai ser legal para o meu personagem. Você coloca, você já sente uma diferença, e aí você começa a construir esse personagem de fora para dentro. Então, primeiro vem o figurino, tal, e nós não estamos aqui para julgar a forma como você vai se sentir mais adepto a construir esse personagem. O importante é que a construção dele seja sólida, tenha uma estrutura, né, uma base. E aí, se ele tem uma base, ele muito dificilmente ele vai se desmoronar em algum momento no palco, ou com alguma brincadeira, piada, porque ele está bem enraizado. Então é importante construir o personagem, a construção do personagem é importante exatamente por conta disso. Como você vai construir não importa, o importante é que você sinta que esse personagem está bem enraizado e que você sinta segurança em fazê-lo. Ok? Então, a próxima parte é para você desenvolver as motivações desse personagem, né? Então, por que ele age dessa forma? Quais são os objetivos dele? Ele sonha? Ele tem... ele é uma pessoa autêntica? É uma pessoa que copia os outros? Como que funcionam as emoções desse personagem? Como que ele reage emocionalmente? Como que é o psicológico dele? Então, tudo isso é importante. Outra questão que é muito importante, fazer exercícios de improvisação. Então, você vai explorar diversos aspectos do seu personagem. Por exemplo, seu personagem está numa situação desconfortável, ele foi desrespeitado. Então, você pode... Como que ele age quando ele está desrespeitado dentro da construção que você já fez até aqui, da biografia dele? E alguém chega e desrespeita. Como que ele vai agir, né? Então, se colocando nesse lugar, e esses exercícios de improvisação vai trazendo para esse lugar que você vai saber agir com o seu personagem de acordo com aquilo que lhe foi proposto. Se esse personagem, de repente, é empurrado, é provocado, se esse personagem é tratado com carinho, de repente recebe um presente, ele sabe receber presente? É um personagem que vai agradecer, vai ficar feliz, ou vai ficar sem graça porque recebeu o presente? Então, todas essas questões são muito importantes e é necessário olhar para tudo isso como se fosse a nossa vida mesmo. Por exemplo, e aí, eu olhando para a minha vida, Raquel, quando eu recebo presente, eu fico sem jeito. Uma questão assim, eu acho que de repente eu não mereço aquele presente, eu acho que a pessoa está se ocupando demais comigo, eu estou dando trabalho, enfim, pode ser N coisas. E cada um tem o seu motivo para se sentir sem jeito com o presente, ou então pensar, cada um tem um jeito, né? E aí a pessoa pode pensar assim, nossa, essa pessoa me deu um presente, eu também tenho que dar um presente na mesma altura para ela. E às vezes a gente não tem condição de dar aquele presente enorme que a pessoa te deu, né? Suas condições financeiras, às vezes, não abarca comprar um presente daquele tamanho. Aí você fica tipo, como eu vou retribuir isso? Não sei como agir. Então, esse desconforto, ele existe, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, a não ser que seja uma pessoa de um mundo perfeito, que não existe. Todos nós somos imperfeitos, e olhar para as nossas imperfeições e nos colocarmos vulneráveis é super importante para a gente poder entender também a vulnerabilidade do nosso personagem, do personagem que estamos fazendo. Ele também é vulnerável, ele também é humano,
né? E quanto mais humanidade você traz para o seu personagem, mais verdadeiro ele fica, né? E aí trabalha em conjunto com o seu elenco, com o seu diretor, apoia as ideias que vêm dos outros, traga ideias também, contribua com o processo, porque isso aí vai ficar muito rico, né? Quando alguém chega para você e te dá uma ideia, eu tive uma ideia para o seu personagem, se você achar legal, aproveite essa ideia, né? Insira na sua construção. E você também contribuir com outros. Nossa, eu não tinha pensado por esse lado, realmente, porque às vezes quem está de fora enxerga outras nuances do seu personagem que você não enxerga. Então é importante também ouvir tanto o seu diretor quanto o elenco que participa, né? E estar, gente, uma coisa que o ator não pode ser é mimimi, porque nós temos que estar abertos a feedback. E trabalhar em equipe é algo muito desafiador, porque às vezes a gente quer impor a nossa ideia, acha que a nossa ideia é ótima, tal, e é legal a gente contribuir, mas também a gente não pode ficar apegado muito à nossa ideia, porque outra ideia do colega pode ser melhor. Então eu estou apegado à minha ideia porque ela realmente é boa e ela vai fazer a diferença, ou porque é meu ego querendo falar mais alto e trazer só a minha ideia que é boa, só eu que sou bom, enfim. Então, essa questão é bom tratar e é bom a gente cuidar de entender que nós precisamos receber feedbacks e na figura do diretor, do professor, ele está ali exatamente para mediar essa situação e trazer o melhor para o espetáculo. Então, e lógico, a gente também entender que o nosso diretor, o nosso professor é humano, e ele vai trazer dentro da visão de mundo dele, dentro do contexto dele, e nem sempre vai agradar todo mundo, e pode não agradar você, e tá tudo bem, só que você está debaixo daquela direção, você precisa acatar e respeitar, né? Por mais que você chegue e converse sobre você não concordar com o ponto de vista dele, mas você precisa respeitar, porque você está dentro daquele processo em que ele é o diretor, né? Porque se não fosse assim, outra pessoa seria o diretor, ou você seria o diretor, ou eu seria a diretora, no caso, me colocando nesse lugar de atriz com um diretor ou uma diretora trabalhando o meu processo, o meu personagem, e aí eu não aceito. Então assim, eu não aceito por quê? É o meu ego? Ou realmente eu tenho razão, e aí eu vou chamar o diretor no particular, de repente conversar e falar, isso não está de acordo. Peraí, gente, vou beber água. Isso não está de acordo, não faz sentido para mim, eu queria que você me desse novos feedbacks, eu quero ver, tal, enfim. Eu acho que conversando a gente se entende, é isso. Então, para desenvolver um personagem saudável, é preciso ter relações saudáveis, tá? Vamos lá, desculpa, gente. A improvisação, igual eu falei, é super importante, né, para a gente poder trabalhar o nosso personagem. E aí, o que nós vamos fazer com tudo isso que eu já falei até aqui? A gente vai pegar todas as técnicas que a gente já aprendeu até aqui, inclusive para vocês que são meus alunos, tudo que vocês aprenderam até aqui, vocês vão pegar, né, os métodos que servem como referência para você, e vai transformar isso, bater no liquidificador, para você ver no que vai dar. E aí você vai pegar aquilo que vai te transformar num ator ousado, porque arte sem ousadia não é arte. No fazer teatral e em qualquer outra arte, nós trabalhamos com a subjetividade humana, ou seja, com a nossa singularidade. A forma que eu vou ver um personagem não vai ser a mesma forma que o meu colega vai ver o personagem, porque nós temos visões de mundo diferentes. E aí precisamos trazer para este lugar a nossa visão de mundo, a nossa singularidade, a nossa subjetividade, que muitas vezes nem nós temos ela conhecida na totalidade. E a gente vai aprendendo durante o caminho. Às vezes você constrói algo e é importante essa flexibilidade, porque nem sempre o que eu vou construir vai seguir comigo até o final. Vai chegar um momento que eu vou ter que mexer naquela estrutura, eu vou ter que fazer um reparo ali na estrutura dessa casa. E aí é necessário ter
flexibilidade para poder tirar todas as coisas do lugar, fazer a reforma e continuar, colocar as coisas no lugar e continuar fazendo. Então, é entender que a gente não pode ficar apegado, porque senão, de repente, a gente enrijece o personagem, né? E acaba não trazendo a verdade, não tirando da frente. Uma coisa que eu sempre falo é tira da frente qual sentido? Você está fazendo ali, você sentiu algo novo surgir, se permita, né? Permita experimentar enquanto estamos ensaiando. É necessário ter essa experimentação, né? Essa flexibilidade de poder trazer algo novo. E assim, a vida, ela é cíclica, né? E os personagens também. E o que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, hoje eu levantei de manhã, fui lá, tomei café da manhã, eu não coloquei a xícara no mesmo lugar que eu coloquei no café de ontem. Talvez eu tenha sentado no mesmo lugar da mesa, mas eu não coloquei exatamente no mesmo lugar, eu não peguei a colher talvez do mesmo jeito, a mesma quantidade de açúcar, de repente, para pôr no café com leite, enfim, ou no suco, não interessa. Vamos... qualquer coisa que você vai ali fazer, o pão que você pega, enfim, a alimentação que você coloca nem sempre é a mesma alimentação e nem sempre é no exato lugar calculado ali. Por quê? Porque nós somos seres cíclicos e então a gente vai pegar e nem sempre vai ficar no mesmo lugar. E às vezes você tem essa necessidade de fazer uma marcação e aquela marcação seja assim, precisa, milimetricamente, sabe? Isso não existe, isso é desumano, né? Então, nós não estamos lidando com máquinas, estamos lidando com seres humanos singulares que precisam respeitar essa singularidade, né? Senão vira uma invasão e acabamos que quando termina o processo, que a gente entrega aquele personagem, a gente está exausto. Por quê? Porque ficou enrijecido, ficou ali, né, petrificado naquela mesma ideia e tal. E ensaio não é repeteco, não é só repetir. Ensaio é você se apropriar de coisas novas que vão surgindo, né? E trazendo novidade, porque esse personagem também está envelhecendo junto com você no palco. Esse personagem que tinha 30 anos, ele vai continuar tendo 30 anos, mas você não. Então, você precisa trazer essas novas nuances para poder não ficar uma coisa ali como se fosse talhado na madeira, né? Mas sim algo verdadeiro. Estou sendo repetitiva para que vocês não esqueçam disso, dessa questão de flexibilização, que é algo que nós temos, de certa forma, muita dificuldade, porque nós temos uma necessidade muito grande de estar no controle sempre, e nem sempre a gente vai conseguir ter o controle de tudo. A gente planeja, mas nem sempre que a gente planeja é o que vai acontecer, porque o tempo pode mudar, a chuva pode cair e você pode não conseguir sair de um lugar para o outro, por exemplo, né? Então, é importante entender isso, novamente, sobre a vida cíclica. E aí, esse personagem, ele vai ser esse veículo, né, que vai levar uma história, algo para o público. Então, lembrando sempre que o seu personagem, ele é uma ponte, né, para levar aquela história para o público, né? E o texto, ele é super importante, mas ele não pode ser amarrado, né? Ele não pode vir decorado, eu vou fazer tal. É uma conversa, é algo natural. Então, treinando tudo isso, a voz, tal, vendo as particularidades do seu personagem, estado emocional e todas as coisas que nós já falamos, trazer ele para a realidade. Aí as perguntas que você pode fazer para o seu personagem é a seguinte: qual que é o seu nome? Quem é você? O que você faz? Você tem família? Como que é a sua família? Onde ela está, né? Nesse momento? Você mora com a sua família? Como que é o espaço que você está agora? Descreve o seu ambiente. Você tem sonhos? Você tem segredos? Quais são os seus sentimentos? Fale sobre o seu passado. Como os outros te veem? Como você vê os outros? Como você enxerga os outros? Qual o motivo que levou você a estar nessa situação atual, né? A posição psicológica, enfim, do lugar que o personagem está e etc. Por exemplo, um personagem que está preso.
por que que você está preso? O que te levou a isso, né? Essa construção toda. E isso é super importante para você construir o seu personagem, fazer algumas das perguntas que eu anotei aqui, mas tem muito mais outras perguntas que vocês podem até criar para poder fazer mais sentido dentro do contexto, né? Outra coisa que é importante é você fazer uma amizade com o seu personagem. Eu lembro de um exercício que eu passei para minha turma, que foi da Caixa das Lembranças. E aí, na Caixa das Lembranças havia um pai e um filho, ou uma mãe e um filho, enfim, né? Havia ali um responsável e uma criança. E essa criança era pequena, cuidava, e ela ia crescendo, e todo esse exercício ia acontecendo, essa evolução, essa emancipação daquele jovem, né? Daquela criança que virou jovem e tal, e chega à idade adulta, e acontece N coisas. E depois, no final do exercício, teve gente que até chorou e etc, né? Várias vezes isso aconteceu. Toda vez que eu faço esse exercício, a galera chega nesse nível, porque se apega um ao outro, né? Isso é uma construção de personagem, lógico, feito com exercício rápido dentro de sala de aula, mas que faz todo sentido. Por quê? Porque você tem ali algo que você enxerga que é seu. Então, o seu filho, você está construindo aquilo, né? Está dedicando a sua vida àquele ser. Então, o seu personagem é como se fosse esse seu filho, que você vai construir, você vai se apegar a ele e vai ter uma amizade real com ele ali, a ponto de quando você desconstruir ele, você sente saudade dele, porque você viveu tanto com aquele personagem, você teve tanto carinho em cuidar dele de diversas formas, que acaba gerando essa amizade, né? E lógico que todo personagem, como nós também, tem uma vida limitada, né? Ou pré-determinada. A gente não sabe do nosso futuro, não sabe do amanhã, nós sabemos do hoje, né? E sabemos do nosso passado, do que aconteceu, até o hoje, o atual momento. O que nós temos em relação ao futuro são sonhos, né? Do que a gente quer realizar, mas o que temos é hoje. Então, lembrando também dessa limitação, para poder trazer mais humanidade ainda para esse personagem, entendendo que ele também é finito, né? E assim como nós. Isso é muito importante a gente entender. Então, toda a construção de personagem, ela entra num campo não só físico, mas também emocional. Então, é necessário a gente entender essa questão emocional nossa, para também entendermos a questão emocional do personagem. Se nós, como seres humanos, né, como pessoa, que ator-criador, temos uma certa... somos na nossa vida emocional rasos, né, no sentido de não entendermos as nossas emoções, é o mesmo que nós vamos dar para o nosso personagem, né, porque a gente só pode dar para o outro aquilo que temos. Então, é necessário, eu sempre falo, a arte, né, o fazer teatral é uma ferramenta terapêutica, mas nós precisamos do setting terapêutico, que é a terapia. Estar no setting terapêutico nos ajuda no desenvolvimento pessoal, no nosso autoconhecimento, de conhecer as nossas limitações, de conhecer os nossos sentimentos, como que a gente funciona frente a determinadas emoções. E como a gente vai emprestar boa parte nossa para o personagem, da nossa visão de mundo, é necessário que estejamos atentos a quem somos, né? Para poder levar isso adiante. Então, gente, é basicamente isso. É uma aula bem rápida, assim, para vocês poderem entender ali como construir um personagem. Se vocês tiverem curiosidade de entender um pouco mais, nós temos esse livro aqui do Konstantin Stanislavski, que é A Construção do Personagem. Super recomendo. Ele fala aqui diversas formas de como montar personagem, tem exercícios, enfim. E bom, vou terminando por aqui. Gratidão a todos que chegaram até aqui. Se você chegou até esse momento, coloca assim, o meu personagem, escreve aí. O meu personagem é humano e eu preciso trazer essa humanidade a ele, tá bom? Que eu vou saber que você chegou até o final. Meu nome é Raquel Medeiros, eu sou atriz, professora e artista, idealizadora da Tramas e Dramas. E eu vou pedir para você um favor, se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, liga o sininho para você receber
mais notificações de outros conteúdos que postaremos por aqui, tá bom? Um beijo grande, vejo vocês, até mais. Tchau!